Boa tarde, paz e graça. E aí, terráqueos que esperam a volta de nosso Senhor Jesus Cristo? Como no dia da ascensão, né? Cristo ressuscitado num corpo, ressuscitou no seu corpo, literalmente, e se tornou glorificado, ficou ainda por 40 dias nessa terra. E no dia da sua ascensão, seus discípulos assistiram ele subir e uma nuvem tragar, o envolver, e aí não viram ele mais. E apareceu dois varões, um do lado, um do outro dos discípulos, e disseram: Galileus, por que estáis olhando, né? Esse mesmo que subiu voltará. Por certo, ficaram ali tentando ver até a última gota da nuvem, né? Então a gente preso nesse planetinha azul, esperando aqui a volta do nosso Senhor. Nós, como igreja, né, um todo, né? Que a Igreja de Cristo começa em 2 de Atos e ela continua até o dia de hoje, né? São 2000 e tantos anos ele escolhendo a sua igreja. Sim, por que escolha, né? Porque hoje, depois que eu saí da congregação cristã no Brasil, eu tenho mais condições de esperar a volta do Senhor. Porque hoje eu sei que não são pelas minhas obras, mas será pela nossa fé, né? Pela nossa fé em Deus. Então se torna mais, o jugo se torna mais leve, mais suave, né? Como o Senhor Jesus mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus e aceita como seu único Salvador, pelo sangue que foi vertido na cruz, pelos nossos pecados. Qual pecado? Pecado que herdamos de Adão. E pecamos até o dia da nossa morte, porque a gente não se vê livre desse corpo, Adão, né? Herdado de Adão. E o Senhor nos perdoa por todos os nossos dias, né? Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelo pecado de todo dia, né? Porque nos evangelhos o Senhor deixa muito bem explicado que o homem peca ao olhar, ao falar, ao sentar, ao levantar, né? Qualquer atitude, ao pensar, você peca. Em contato com pessoas você peca, sozinho você peca. Então, isso veio de Adão. E Adão, no dia que pecou, se viu nu. Se viu nu. Quando Deus veio visitá-lo, ele se escondeu e Deus falou assim: Adão, cadê você? Porque se escondes, né? Cadê você, Adão? E ele disse: eu estou com vergonha, por isso me escondi, porque eu estou nu. Ele fez para ele então um avental para ele e Eva, um avental da folha da figueira, e se vestiu com aquilo, se tampou, né? E Deus já sabia de tudo, né? Porque tudo está. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é atemporal e ele sabe de todo o propósito humano. Ele sabe de tudo aquilo que o homem é capaz de fazer. Porque nada ultrapassa o entendimento de Deus. Ninguém consegue enganar a Deus, né? Então Deus, olhando para ele, ouve o que ouve, né? As falas que Deus disse para eles, e Deus misericordioso foi e matou um animal e fez uma veste para ele, para Eva. Então foi feito de couro de animal, né? Deus fez a vestidura, né, para eles. Então ali morre a primeira criatura viva, né? A primeira morte, né? A de um animal, para poder cobrir a nudez do homem. Aí voltando para Cristo,
eu fiquei muito maravilhada, sabe? Porque eu estou novamente lendo, relendo os evangelhos e vendo a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, eu comecei a meditar. Porque quando ele chegou ali na cruz, ele já estava todo ensanguentado, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, já não aguentava mais carregar a cruz, porque houve tortura. Ele apanhou muito, ficou sem comer, sem beber água, sem dormir. E quando ele chega ali na cruz, eles tiram os 4 soldados que ia dependurá-lo ali, né, na cruz, tira dele a sua túnica, né? E lançam sorte sobre essa túnica para ver quem vai ficar com ela, dos 4, né? E depois tira a outra roupa que ele tinha abaixo da túnica e rasga em 4 partes também. E eles ficam cada um com uma parte. E eles o crucificam e ele vai nu para a cruz. Então Deus veste o primeiro homem pecador. E os homens deixa nu aquele que veio para nos salvar do pecado, da morte eterna, aquele que vai nos dar um corpo glorificado. Então, assim, é uma história muito linda a do Senhor e muito triste, né? De uma humilhação muito grande. Mas, quando ele sobe ali na ascensão, ele diz, né? Eis que eu vou para o Pai, mas eu virei novamente para vos levar comigo. E um dos apóstolos pergunta, Senhor, quando vai ser isso? E o Senhor diz, só o Pai sabe. Então, por isso nós estamos aqui esperando, né? E por falar em vestes, hoje eu vesti essa camisa, né? Porque assim, eu tenho recebido algumas críticas, não que significa alguma coisa, porque não significa nada, eu não estou na congregação mais, então eu não tenho que andar segundo os costumes da congregação, sobre vestimentas, sobre vestiduras, sobre vestidos, sobre roupas e sobre cabelo. Então, eu vesti essa camisa hoje para aparecer aqui para vocês. E eu vesti um blazer esses dias e disseram assim: ai, agora você virou homem, então, porque você está de blazer. Eu falei, gente do céu, é uma coisa que eu nunca pensava que eu fosse ouvir, era sobre as minhas roupas, eu estou ouvindo, nossa, eu pensei, né, que coisa, agora tá, acaba, eu tô com uma roupa de homem, mesma coisa, eu estou de camisa, camisa é de homem, né, mas pelo menos eu estou de rosa, mulheres vestem rosa, meninos vestem azul, né, apesar que os irmãos também andam vestindo camisa rosa, lilás, roxa, gravata de tudo quanto é cor, né? Cor que eu nem esperava ver nas gravatas, eu ando vendo nas gravatas dos irmãos. Ternos slim, porque assim, no início da obra, os ricos vestiam ternos, mas não era ternos slim. Existia um modelo mais quadrado, uma coisa assim, né? Uma calça mais alta, né? Que ficava mais largo daqui para baixo, que não mostrava a silhueta do homem de maneira alguma, né? E depois também tinha os ternos da máfia, os ternos mafiosos, né? Porque a máfia italiana, assim, em 1929, quando teve a queda da Bolsa de Valores e que a máfia vendia bebidas escondido, que era um tráfico de bebidas ali nos Estados Unidos, então os mafiosos sempre vestiam aqueles ternos riscado a giz, né? E assim, isso foi passando também para os homens, né? Essa moda, né? Então na igreja também passaram a usar isso. E hoje usa o terno slim, que naquela época era proibido, né? Então você vê aqueles irmãos assim, rachando com o terno no corpo hoje em dia, né? Mas, enfim, o que eu ia falar sobre hoje, depois dessa introdução, é porque tem gente que fala assim, nossa, você deixou o ministério de organista, você não deu valor naquilo que Deus te deu,
Eu queria tanto ter sido organista, não consegui aprender, não estudei, não consegui aprender, sabe? Eu fui estudar e não consegui. Era tudo que eu queria, era ser organista. Gente, eu quando comecei a estudar para ser organista, eu não tinha ideia disso, entendeu? Que esse povo fala hoje. Eles veem o organista como tipo assim, um destaque. Destaque, um destaque, sabe? Então, quando eu batizei, como eu estava dizendo, que eu fui ali de coração, que eu fui das mais boas intenções que eu tive de servir a Deus, eu vi o órgão fechado, já tinha um órgão na minha comum, e eu vi ele fechado, eu falei, vou aprender, né? Eu tinha o quê? 17, 18 para 18 anos, eu falei, eu vou aprender, né, gente? Porque para estar aqui nos cultos, vai ser muito legal e é muito importante, que instrumento lindo, coisa e tal, e vou aprender, né? Então já era auxiliar, já decorava os recitativos, então era para mim o que que era servir a Deus, era isso, não tinha outra coisa para fazer para servir a Deus, né? Então o que que acontece? Só que não tinha quem ensinava. Então muita gente não sabe, não calça o sapato da gente para saber do sofrimento. Eu não tinha quem ensinava órgão, e aí eu passei aí nas escolinhas que tinha, mas só tinha para homens. Ali eu aprendi o bona, clave sol, clave fá, né? E depois eu desci para outra igreja, foi onde que tinha uma irmãzinha que ensinava os métodos, mas ela quase não ia. Até ela me disse, falou assim, olha, tem o conservatório de música e tem uma irmã que mora aqui perto, que você pode pagar aulas para ela também, para você fazer, né, o instrumento. E eu fui pagar aulas para essa irmã, só que ela tinha um piano, ela não tinha órgão eletrônico, ela tinha um piano, e eu caminhava assim, 1 quilômetro, vamos dizer, para chegar na casa dela. Eu saía do serviço e muitas vezes chegava lá e não encontrava ela, mesmo pagando. E entrei sim para fazer o conservatório, fiz uns 2 anos e me ajudou nos métodos. Depois eu me casei e aí eu parei com o conservatório, só fui voltar depois que eu oficializei, né, no órgão. Aí eu casando, eu mudei para um lugar mais longe, bem mais distante, que na época tinha poucos ônibus coletivos, em poucas horas do dia que ia para lá e enfim, eu não fui para o conservatório, infelizmente. Eu fui só depois que eu oficializei. Mas tinha uma irmã lá que dava aula de órgão e com muito custo ela aceitou dar umas aulas e a gente pagava um pouquinho para ela, que não era muita coisa. E ela então dava aula dos métodos e logo ela já queria colocar os hinos também. E assim foi até chegar o momento de tocar no culto à noite, né? Então, assim, quando eu fui para o culto à noite, eu ainda não tocava tão bem, eu acho que eu não toco, porque eu sou muito perfeccionista. Então, eu tinha feito clave de sol e de fá, pensa, até eu oficializar, eu oficializei, eu acho que foi em 91, eu não estou tendo certeza se foi no ano de 90 ou se foi de 91. E para oficializar, você precisava do bona na clave de sol até a lição 98. E a clave de fá, que eu não lembro se ia até 98, se ia até 95, não lembro mais. E você precisava do estimol 1, estimol 2, você precisava do collar, são métodos, né? E são métodos para piano, não é para órgão. A gente improvisava no órgão. E precisava do Georges Bug Miller e minuetos do bar do Ana Madalena, né? Alguns minuetos, algumas coisas do Ana Madalena Bar. E precisava das escalas maiores, precisava das escalas menores harmônicas e precisava de teoria. E eu procurei fazer isso da melhor forma possível, sabe? Eu corria atrás, eu era autodidata, eu estudava mesmo. Então, assim, é bom as pessoas que querem estudar, colocar seus filhos para estudar, ou que acha que é fácil, não é, porque
muitas das vezes tem gente que tem preferência, que eles dão preferência na congregação, sabe? Que os encarregados locais faz alguma coisa assim para enfiar aquela pessoa para tocar, você entendeu? Sem ela ter terminado de escala, sem ela saber tanto bona, sem ela tocar tão bem o método, sem ela saber divisão direito. E por ela ser parente de um, parente do outro, então ali eles faz assim uma panelinha. Agora, tem pessoas que realmente estudam e vão para fazer o teste. Mas no meu caso, então eu não tinha quem me protegia, porque eu não tinha nem ninguém que era conhecido das pessoas mais importantes da igreja, né? Que era prestigiado, né, pelas pessoas mais importantes da igreja. Mas além de tudo, igual eu digo, eu sou uma pessoa que quando eu vou fazer, eu quero fazer bem feito. Mas não saiu tão bem feito assim também não, porque é difícil, é muito difícil. E eu pegava e eu não tinha órgão, porque na época para você ter um órgão eletrônico, você tinha que ser rica. Eu não era. Meu pai não importava em comprar. Então, porque se meu pai quisesse, ele poderia ter comprado, mas ele não comprou. Eu ia estudar na igreja, pedir a chave, sabe? Assim, teve 3 cooperadores que até me deram cobertura para estudar. Só que tinha muita gente que não gostava, tinha umas pessoas que implicavam, tinha umas pessoas que faziam de tudo para eu não conseguir estudar no órgão na igreja, sabe? E foi assim a minha vida até a oficialização, sem instrumento. Você não podia comprar um tecladinho para você ir estudando, porque naquela época também você não via teclados assim, né? Não era fácil igual é hoje, mais fácil. Hoje você tem um instrumento, se você quiser estudar, você estuda. Dá para você estudar bem. Tem quem você pagar para te dar aula que te ensina bem ali, sabe? Na minha época não tinha, não existia isso. Eu não sei se aqui nessa cidade aqui só existia 4 organistas ou se eram só 3, eu nem me lembro mais. Era uma coisa assim. Enfim, a minha intenção era servir a Deus, né? Era estar no instrumento tocando para servir a Deus. E logo que eu comecei a aprender, eu me apaixonei muito pela música. Eu disse, gente, realmente eu tenho algo a ver com música, porque eu sou apaixonada até hoje. Então eu quero dizer assim, eu não larguei nada, nada que, ai, Deus te deu isso, você jogou fora. Não, se Deus me deu algum dom, não joguei nenhum fora. Tá tudo aqui comigo, porque eu continuo amando, querendo fazer, do mesmo jeito, sabe? Eu fiz. Se serviu para alguém, sabe? Para alimentar a alma das pessoas, para as pessoas ficarem alegres, satisfeitas com aquilo que eu tocava, por aquilo que eu ensinei, tudo bem, sabe? Louvado seja Deus. Mas ali também teve muita intriga, teve muito problema, teve muita angústia, teve muita coisa ruim que aconteceu, que um dos motivos de eu ter, primeiramente, saído do rodízio foi isso. Eu falei, eu tô cansada de lutar todo dia para poder estar nesse ministério. Estou cansada. Já tínhamos chegado no Inário 5, então assim, você passava muita humilhação, porque lá é assim, você entra. A primeira coisa, caridade, humildade. Você cala a boca e escuta. O importante é só você chegar aqui e tocar no seu dia. E depois você voltar para sua casa e pronto. Só que aí você toca no dia que a outra não pode ir, você toca no dia chuvoso, você toca num dia que não está dando certo as coisas para as outras pessoas. Então, assim, eu tocava muito nas terças, nas quintas,
sabe? Por isso, porque no domingo tinha mais gente, é claro, né? Ah, não, hoje eu não posso ir. Então aí eu sempre fui assim, de coração. Parece que eu achava na obrigação, sabe, gente, de ir. Ah, eu preciso, tá? Podia estar em cima da hora, a pessoa me ligasse, eu preciso que você vá. Nunca importei com isso, não, eu ia. Só que quando eu precisava, muitas vezes, eu não achava quem ia para mim. Então, eu já toquei doente também, já toquei. Gente, uma vez eu tinha tirado o útero, eu estava com um ponto na barriga e o órgão, era meu dia de tocar, o órgão ficou fechado. Sabe o que o encarregado falou para mim? Não, o órgão não ficou fechado porque apareceu uma pessoa de um bairro distante daqui, muito distante, bem do outro lado da cidade. Aí ainda falaram assim, nossa, não ficou fechado porque apareceu uma organista lá, não sei da onde, que abriu o órgão. Aí quando me falaram isso, eu falei, bem, eu estava com um ponto na barriga. E a minha filha, que também tocava, que era organista, estava me ajudando. Estava me ajudando, porque inclusive eu estava com ponto e estava passando mal, sabe? Eu não estava bem da cirurgia. E aí o encarregado da época local falou assim para mim, não importa se você estava operada ou não, o seu nome estava lá no rodízio. Aí eu falei, pronto, meu Deus, o dia que eu morrer então, se meu nome estiver no rodízio, tá ferrado, porque... Tipo assim, é perigoso ir lá no caixão e falar assim, ó, hoje era seu dia de tocar, o órgão ficou fechado. E assim, e esse negócio de caridade, gente, eu vou falar uma verdade para vocês. Assim que eu obedeci a Deus, que eu sempre estou voltando nesse ponto, né? Eu já questionava muito o que era caridade, porque eu lia muito e eu lia muitas escrituras e eu tinha um irmão que usava drogas e não dava sossego para a gente dentro de casa. E além de tudo, ele tinha um espírito contrário. E a minha mãe buscava a palavra para que Deus viesse e libertasse ele. Então, nas palavras, vinha que Deus vinha libertar e ela ficava esperando e ela não tomava atitude a respeito daquela pessoa, ela não tomava atitude. Então, a gente sofria muito, a gente não tinha paz para comer, não tinha paz para dormir. Então, eu não tinha amizades quase com irmãos que frequentavam a minha casa, porque assim, quando se diz assim, naquela casa daquele irmão, tem churrasco, tem cantata, tem tocata, tem profecia até de madrugada, aí todo mundo quer ir. Agora, quando fala assim, tem um drogado e possesso, ninguém quer aparecer lá para te ajudar, você entendeu? E assim foi. E assim foi a nossa vida. E aí o que que acontece? Tinha uma irmã que era coleguinha da minha mãe, e ela era da Obra da Piedade, e ela passava lá na nossa casa para poder ir para a igreja. E a gente ia a pé, né? E descia uns 4, 5 quarteirões até chegar na igreja. E aí o que que acontece? Muitas das vezes minha mãe não ia, e eu ia, né? Aí essa irmã falava para mim assim, você não pode deixar a sua mãe com aquela prova dela lá sozinha e vir para a igreja não, você tem que ficar lá. E eu falando, irmã, mas o que que eu vou ficar fazendo lá, irmã? Ele está dando trabalho, e o que que eu vou ficar fazendo lá em casa? Aí a irmã, tem que ter a caridade. Se você não tiver a caridade, você não entra no céu. Aí eu lendo sobre a suprema excelência da caridade, sabe? Aí eu peguei e disse assim, mas como ter a caridade? O que é a caridade? Gente, é só eu começar a fazer vídeo, esse cachorro começa a latir. Só um momentinho. Napoleão. Shhh, shhh. Vamos ver se ele cala. Aí eu me interessei muito, sabe, aqui em 1 Coríntios capítulo 13, né? Porque assim, tudo que eu queria é a salvação pelas obras que a congregação prega, né? Que hoje eles falam que é a linha arminiana, né? Que os pentecostais, todos os pentecostais estão nessa linha arminiana, que vem de Armínio, né? Que a salvação, ela é por obras, né? Que você tem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas se a fé sem obras é morta.
Então é por obras. Então eu pensava, gente, mas eu me acho assim tão pequena, tão nada para ter obras de salvação. Como eu posso ser salvo pelas minhas obras? Aí eu pensava, eu lia, decorei a Suprema Excelência da Caridade. Aí eu lia, sabe? E pensava assim, olha, nem se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, nem se eu entregasse meu corpo para ser queimado, nem que eu tivesse o dom de profecia, nem que eu conhecesse todos os mistérios e tivesse toda a fé, de maneira que eu transportasse até os montes pela minha fé, que eu desse todo o meu sustento para os pobres, desse o corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada seria. Então eu falava assim, quem que tem caridade? Meu Deus do céu, como pode ser isso, né? Que a caridade é benigna, a caridade é sofredora, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não ensoberbece, não suspeita mal, não porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita. Eu falava assim, meu Deus, eu não vou ter isso nunca. Porque como que você não irrita? Você chega em casa e tem uma pessoa drogada que não deixa você dormir. E aí, o que que eu tentava? Eu tentava então ter a caridade. Eu tentava. E com isso, sabe o que que eu consegui? Aumentar a minha depressão, ansiedade, me dava sudorose, me deu irritação no estômago, que por fim eu estava com bastante úlceras no estômago, que eu fui descobrir só depois. Antes eu estava ali tentando ter a caridade. E aí eu fui para estudar. Fui para estudar, como eu já devo ter dito, eu fui estudar então no órgão da igreja, que eu não tinha órgão, e na hora de fazer os testes é muito difícil, porque eles te humilham. Eles humilhavam a gente muito na hora de fazer o teste. E no dia da oficialização, você vai assim, ai, tomara que eles não me peçam essa lição, porque é uma lição muito difícil. E tem todo momento, tem o clima, tem a igreja que está cheia de outras professoras, outras pessoas que vão fazer o teste, pessoas que vão para assistir, diáconos, ancião, cooperador, os irmãos que vão ouvir a parte do Bona, né? Porque ali nada é feito por mulher, porque a única mulher que fez alguma coisa ali foi a Ana Espina, que eu a vi por 2 vezes aqui nessa cidade de Uberlândia, e ela esteve na frente de todos os homens e choveu de gente para ver a Ana Espina, né? Porque ela era a mulher fenômeno, porque foi a única que subiu no púlpito para reger, né? Para dominar até os homens que estavam com os seus instrumentos. Mas no dia de fazer o teste, quando foi na oficialização, ainda foi o irmão San Felipe. Acho que ele é vivo até hoje. E o irmão San Felipe me faz o favor de levar um inário em italiano. Ah, mas o que tem a ver? Sim, a música é a mesma, gente. Música não muda, né? Daqui para a Itália, o inário era o mesmo. Só que muda o quê? Os hinos mudam de lugar. O nome dos hinos, o hino 1 foi parar lá no hino 100, o hino 110 foi parar lá no 300 e tanto, o 400 e tanto foi parar lá no 39 e assim vai, sabe? Mudou tudo de lugar. E normalmente você grava o número do hino. Quando fala hino 50, você já sabe. A organista sobe o órgão, ela já sabe que hino que era. Pelo menos no inário 4 a gente sabia, né? Melhor, né? Aí o que que acontece? Ele vem, pede os métodos, pede escala, né? A escala também, olha o tanto de escala que tem, né, gente? Maior e menor, né? Pede escala, você não sabe qual que a pessoa vai pedir, não sabe qual a lição que ele vai pedir. Aí depois ele coloca um inário em italiano. E eu vi muita gente errando, assim, porque a pessoa ficou nervosa na hora que dá nervoso.
Aí eu não fui a primeira a ir, né? Quando eu fui, eu pensei assim, a única coisa que eu posso fazer é olhar bem o compasso, olhar os valores das notas, dar uma olhada no hino, e aí eu entro. Na hora que eu entrar, eu vou saber o que que eu tô tocando. E assim foi, e com o Inário eu saí muito bem, por isso, nesse dia eu saí muito bem com o Inário italiano. Eu saí muito bem. E aí no final ele pediu um hino que a gente não havia tocado ainda. Aí ele falava assim: olha, bem, esse hino, e aí você toca, você ainda não tocou ele. Aí me pediu um que eu lembro até hoje desse hino, não era um hino difícil, toquei o hino inteirinho, bonitinho. Então foi tudo bem naquele dia. Mas aí depois que você sai, no momento que você sai, você tem que enfrentar tanta coisa, levanta tanta coisa contra você, e depois você ainda coloca a sua filha para tocar, que eu não queria de jeito nenhum, porque eu já comecei a sofrer muito por causa disso. Por isso que eu estou falando aqui, era por causa da... Você tem que ter caridade, você entendeu? E eu descobri que a caridade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que ser humano nenhum tem esses apetrechos que fala aqui na Suprema Excelência da Caridade. Nenhum ser humano tem. Agora, engraçado que quem te humilha, quem te pisa, quem te maltrata, aí ele não precisa ter caridade, não. E não tem jeito de você levar isso para o ancião, não tem jeito de você levar isso para o cooperador, troca de encarregado local e você tem que suportar também a situação. E pergunte se eu suportei. Não, não suportei. Eu queria ter suportado, mas eu não sou perfeita. Eu não suportei, sabe? Eu magoei, eu fiquei mal, eu fui mal também, eu aprendi a magoar também, sabe? Ah, vem me pisar, eu te piso também. Só que assim, tinha hora que você era tão pisada, que a hora que você ia ver, você falava, gente, eu não acredito que me aconteceu uma coisa dessa. Eu tinha que ter levantado no meio do culto e ido embora. Então, por essas e outras, foi passando os anos, e eu pensei, para que isso? Isso não é servir a Deus. Eu vou deixar isso pra lá, não quero mais. Sabe por quê? Porque eu não quero ser igual a essas pessoas. Não quero. Eu tô ficando uma pessoa ruim, uma pessoa sem amor, por mais que eu tente, que eu tentava. Mas como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu falei, eu vou sair dessa. E foi por isso que eu saí. Então eu saí do rodízio e eu ainda não tinha ainda a intenção, não sabia totalmente que eu ia sair da CCB, porque eu ainda era presa pela palavra, porque eu pensava assim, é o Espírito Santo que revela a palavra, então eu não posso estar brigando com os irmãos que pregam a palavra, por exemplo, eu não posso discutir com o cooperador, com o ancião, se ele vier falar alguma coisa contra mim, igual já vieram falar, pisar por causa de quase nada, o encarregado, assim, essa parte machista que existe dentro da igreja, que a mulher está sempre abaixo, então você acha que você não pode falar nada, porque senão você vai blasfemar contra o Espírito Santo, sabe? Então, se você tá com uma roupa, vem falar, se você tá com isso, vem falar, sabe, tudo você tem medo, você pega um medo tão grande, sabe, que às vezes você entra ali, seu coração acelera, sabe? Aí chega na hora da palavra, você não sobe, desse jeito você não sobe, não tem caridade, não, então você não vai subir, então é tudo pelas obras. E aí eu falei, mas gente, mas o que é servir a Deus? O que significa servir a Deus? Aí tem o dia da Santa Ceia. A Santa Ceia deles, ela parece que eu até escrevi, porque eu não sei falar o nome direito, não sei aonde que eu escrevi, a Santa Ceia não é memorial, parece que é substancial, uma coisa assim. Porque ela, pelo menos era isso que a congregação pregava, porque hoje em dia eu não sei se eles não andam pregando, eles não andam falando mais nada, né? Tipo assim, vem, me segue, pronto, e não pergunte nada. Mas a representação da Santa Ceia o vinho se transforma em sangue, na hora que faz a oração do sangue lá,
que os irmãos ajoelham para orar. E na hora que o irmão ora para o pão, ele vira a carne de Cristo. Então era muito complexo, porque eles falavam assim, se você comer e beber, e você fizer isso sem você merecer, você vai ser culpada desse corpo e desse sangue. Aí outras vezes falavam assim, mas se Judas tomou a Santa Ceia, você pode tomar também. Se você for igual Judas, problema seu. Então, assim, aí você já tinha medo quando chegava no dia da Santa Ceia, você já tava... Gente, teve Santa Ceia que me deu dor de cabeça, de ver o jeito do ancião atender o culto, já gritando com as pessoas, e principalmente com as mulheres, falando coisas tipo assim, as irmãs quando vieram aqui à frente, ele não falava por favor, nem tenha gentileza não, ele falava assim, não faz igual as galinhas, não fica ciscando no pão da Santa Ceia, não, viu? Vocês pegam um pedacinho e pronto. Era sempre as mulheres. Era sempre as mulheres. E o cálice também, vocês bebem o cálice. E era taça única, né, gente? Então era aquele fato, né? Que por fim você pensa assim, não, tá nojento. Tá nojento porque não tem condição. Alguém aqui tem que estar com algum vírus. Não tem condição. Aí você tinha que tomar, seus filhos também. Chegou um ponto que eu falei, agora por último que eu tinha largado de tocar, eu falei, eu não vou tomar Santa Ceia mais não. Foi onde veio essa pandemia do Covid, que eles foram obrigados pela saúde, né, a colocar os copinhos em separado. Aí ficou mais fácil. Aí eu fui tomar a última Santa Ceia que eu tomei, o irmão colocou só um pinguinho de vinho. Eu falei, gente do céu, por que não colocou um copinho cheio? Porque o copinho já era pequenininho. Eu falei, eu acho que esse irmão não tá querendo que eu tome Santa Ceia, não. Olha o tantinho que ele colocou. Aí eu fui observando também que eles foram orar pelo pão e pelo vinho e eles já não falavam mais como eles falavam antigamente. Senhor, este cálice simboliza o seu sangue. Esse pão simboliza o seu corpo. Parece que eles já não falavam, parece que não tinha mais essa intenção, sabe, de fazer essa transmutação, né, do pão virar o corpo e do cálice virar o sangue, né, porque no final eles pegam os restos e até enterra, né, e depois fala que tava, depois nós fomos abrir, depois de um ano tava até apodrecido, então a gente achava que era o corpo de Cristo, aquilo mesmo. Depois que eu fui entender que era memorial. O que é memorial, gente? O que é memorial? Memorial é quando você diz assim, o Senhor Jesus diz, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que vós comerdes desse pão e beberdes desse cálice, lembrareis a minha morte. Então, porque a gente tem que celebrar essa morte de cruz, porque foi ela que nos deu a vida eterna. Porque se o Senhor Jesus não tivesse vencido a morte, ele não tivesse passado por ela primeiro, vencido ela, ressuscitado, tivesse feito essa ascensão e subido ao céu, a gente não seria salvo. Tanto que Paulo também fala sobre isso. Ele fala que se esse processo todo não tivesse sido feito, em vão seria a pregação dele, que ninguém seria salvo. Então, o que eu quero dizer? Que é memorial, e aí simplifica tudo. Porque o Senhor Jesus fala assim, aprendei de mim que sou manso de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então tudo sobre Cristo é muito leve para o cristão. O cristão não tem que sofrer nenhum sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz. Aí muitos vão falar assim, então a salvação é pela fé, agora você crê, então vem da linha calvinista, que não sei o que tem, e não é mais arminianismo, e é calvinismo, e se você crê por eleição, aí você acha que você não tem que ter obras. Gente, todo aquele que é cristão, ele tem obra de cristão. Se ele realmente é cristão, ele confessou a sua fé no batismo, entendendo quem é Cristo, porque muita gente vai batizar e não confessa a sua fé, porque ele não entende o que é Cristo, o que é o movimento. Então tudo ele fala assim, não, é Deus, não, é o Espírito Santo, não sei o que tem. Ele não entende a complexidade e a simplicidade que é Cristo, né? Então,
Aí sim, essas pessoas podem pensar que elas podem fazer qualquer coisa que depois elas dão um jeito de consertar. Então, mas para o que é cristão, não é assim. Eu não estou aqui pensando em pecar. Eu não estou aqui pensando em transgredir a palavra de Deus. Eu estou aqui pensando em me aproximar cada vez mais de Cristo, em entender melhor as Escrituras, em entender melhor, porque na Bíblia é o único lugar onde eu vejo falar desse único Deus, aonde possui três pessoas distintas: o Filho, o Pai, o Filho nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu esse nome porque ele nasceu em carne, depois ele subiu novamente aos céus e enviou o Espírito Santo Consolador, porque ele disse para os apóstolos: não precisa ficar temorosos, porque vocês não vão ficar sozinhos. Não saiam de Jerusalém, não saiam dali, né? Ficam reunidos, porque eu enviarei o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo Consolador também é Deus, gente. E ele está entre nós. Então, quando eles recebem ali em Pentecostes, o Espírito Santo Consolador, ele abre o entendimento de tal maneira que eles saem evangelizando e falando do Senhor Jesus e dessa morte de cruz, e pessoas se convertendo em toda aquela região ali, né? E que daria uma outra conversa, né? Que hoje aqui seria o caso de ter abandonado, né? Abandonado o órgão, abandonado a música, um lugar assim que muita gente quer estar, né? Muita gente quer estar ali para fazer aquele trabalho ministerial. E eu não vou ficar aqui falando do que me aconteceu, porque eu não vou citar nome de pessoas, não vou dizer o que as pessoas fizeram. Porque se eu sair de lá para eu ter paz, para em mim ter perdão, eu perdoar e amar todas as pessoas, e que não seja por causa de órgão, que não seja por causa de ceia, que não seja por causa de roupa, que não seja por causa de calçado, que não seja por causa de cabelo, que não seja por causa de sobrancelhas, não seja por causa de nada. Eu quero amar as pessoas da maneira que elas aparecerem para mim. Agora, se elas não me quiserem, eu também deixo para lá. Simples. É simples. Entendeu? Não precisa de ficar nesse sofrimento, sabe? Conforme diz a palavra de Deus, você ficar com intriga. Que isso não é de Deus. Então, quando você busca os frutos do Espírito, você quer ficar em paz. E como ter paz? Assim, largando tudo para um lado. Não vou brigar por causa de nada. Não vou brigar por causa de música. Não vou brigar por causa de nada. Sabe? Porque você vai lá tocar, tem muita gente que fala assim, é a maior orquestra que tem na face da terra, é da congregação. Gente, lá não é uma orquestra. Lá existe vários músicos, porque assim, vocês veem vídeos, aonde tudo que eles vão fazer é tocando. Vocês já viram isso? Agora eles viraram para cima de um violão também, né? E aí eles carregam os instrumentos e vai tocando os mesmos hinos repetidos. Os mesmos, e acha que está servindo a Deus, que aquilo é servir a Deus para eles, né? Ah, vamos ali, vamos tocar uns hinos e é servir a Deus. E um quer aparecer, o outro quer aparecer, o outro quer aparecer também. E as irmãs, por querer aparecer, também vai aprender violão e vai criar hinos novos, né? Porque de primeiro não podia, aí agora de umas épocas para cá, hinos que fala de violão com corda de ouro, de anjo, assim, umas letras muito estranhas, né? E eles vão ali para aquelas visitas e tocam e acham que isso é servir a Deus. Ou então, assim, eu tô limpando a igreja, dando manutenção no sábado. Isso é servir a Deus. Eu tô trabalhando na cozinha da igreja. Isso é servir a Deus, né? E foi onde que eu sentei e falei, o que é servir a Deus? Aí eu pensei, sabe, me dá vontade de sentar debaixo de uma árvore para ver se eu consigo aprender a servir a Deus. Eu poder sentar debaixo de uma árvore, olhar para o céu e conversar com Deus e falar, me ensina a te servir porque eu não sei te servir. Eu não sei te servir. E quando eu saio dali, que eu deixo tudo para trás, eu liguei para um ancião, porque ninguém veio atrás de mim.
E ele me disse: você está vitimizando. É necessário que você fique aqui, porque aqui tem a sã doutrina. Nem que você não toque, tipo assim, né? Porque para mim você tocar ou não tocar não faz efeito algum. Tipo assim, sabe? Mas que você fique aqui e para de se vitimizar, porque isso que a gente passa, o sofrimento que a gente passa dentro da igreja, são os joios que ataca a gente que é trigo. E isso também é para sua salvação. E eu falei, gente, até isso compra minha salvação. Não, agora que eu entendi. Ele acha que a salvação é compra até por isso. Eu falei, não estou me vitimizando. Você sabe por que eu não estou me vitimizando? Porque eu aprendi uma coisa. O mundo não me deve nada e eu não devo nada para o mundo. Sabe? E a gente aprende a palavra de Deus, mas Deus, ninguém aprende sobre ele. Porque Deus tem até um hino, né, do Inário 4, que tinha uma letra tão bonita que ninguém dita nada para Deus, ninguém ensina nada para Deus. Ninguém viu Deus. Ninguém conhece, sabe, as atitudes dele. Não sabe, muita gente até julga, né? Julgar é que Deus, olha lá, ó, se Deus, por que a gente está passando por isso? Ele está passando por aquilo. Gente, Deus, você não julga, você não conhece, você não estuda. Você estuda a palavra que ele deixou por sopro divino. Por sopro divino. Então, assim, hoje eu estou mais estabilizada nesse assunto. Apesar que eu ainda estou desigrejada, eu fui em algumas e eu vi que não dava para mim, e hoje eu estou indo em uma eu estou aprendendo muita coisa ali. Estou aprendendo muita coisa ali, estou vendo o estudo, eles têm um estudo, sabe? Eu estou aprendendo muita coisa ali, porém eu não sei se eu vou ficar ali naquela igreja. Não sou membro, fui muito bem recebida, e assim, eu não vou querer também ficar no YouTube falando sobre as coisas, mas ficar igual eles falam assim, sai da CCB, mas não para de falar da CCB. Eu vou parar de falar, sabe? Eu vou deixá-los em paz, porque eles não estão nem aí com o que eu estou falando também, ninguém está se importando, né? Se alguém deles estiver ouvindo ou passando para outras pessoas, estão falando, olha lá como é que ela tá, olha lá a situação dela, né? Olha lá como é que ela se encontra, né? Olha ela levantando os calcanhar dela contra a gente, né? Gente, tem muita gente aí de dentro que eu amo de coração, foi meus amigos, e tem pessoas que eu não tive uma experiência muito legal, mas isso é problema meu, né? Cada um com seus sentimentos, cada um que resolva seus problemas com Deus, né? Aí sim, aqui na Terra a gente resolve tudo, porque a igreja, ela resolve tudo agora, porque agora é o tempo da igreja. Agora é o tempo da igreja. Gente, uma coisa tão legal que eu fui nessa igreja e o pastor estava dando um ensinamento, explicando sobre... Um pastor legalzinho, sabe? Gostei do jeito dele explicando sobre as 70 semanas de Daniel e joga lá no Apocalipse, joga na vinda do Senhor, na busca da igreja, na hora que ele vem buscar a igreja, depois mais 7 anos que vai ter sobre o domínio do Senhor, depois terá um milênio. Eu entendi direito? Não entendi, mas eu achei tão bonito e eu quero estudar isso mais, saber mais disso e de outras coisas, sabe? Porque tem muita coisa que é para os judeus, tem muita coisa que é para a igreja, que é o momento que a gente vive agora, né? O momento do Espírito Santo que ele está na terra, então a igreja está vivendo esse momento e eu quero muito aproveitar esse momento para viver isso tudo, para estudar a palavra de Deus, para ler e entender a palavra de Deus. Né? Porque não adianta eu elevo meus olhos para o monte de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, mas eu não entender se é para mim, se é para Cristo, se é messiânico, o que é profético,
o que que é para a igreja, o que que é para o milênio, o que que é para os 7 anos, né? Que Cristo diz que Cristo vai se sentar na cadeira de Davi e vai estar ali em Jerusalém, o que que é para o milênio. Então, assim, são muitas coisas que eu não entendo. E existe uma linhagem que explica tudo isso, porque as pessoas estudaram a Bíblia a fundo, sabe? E montaram seminários que vêm desde dos pais da igreja, né? Porque os discípulos tiveram discípulos, e os discípulos, filhos dos discípulos, tiveram discípulos, e os outros tiveram discípulos, e foi até sair agora no ano que a gente está. Então é sobre isso. Espero que fiquem todos com Deus. Não sei se eu apareço mais por aqui, mas aguardemos a volta do Cordeiro, Cristo Jesus. Ah, Senhor, Maranata.